Vamos ver aqui então a reflexão da luz. O que é reflexão, gente? Reflexão é quando a luz ela vai se propagar num certo meio, e aí diante de um obstáculo, que pode ser uma superfície, pode ser uma interface, essa interface ela obriga o raio a voltar para o meio onde aquele raio estava se propagando. Então imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um espelho, tá? Você pode pensar que isso aqui é um espelho. Um raio luminoso, quando bate no espelho, ele vai ser refletido de volta, ou seja, o espelho ele vai obrigar o raio que vinha numa certa direção, ele vai obrigar o raio a retornar para esse mesmo meio onde ele estava. Ele não vai atravessar a interface, ele vai ser refletido. Então isso aqui que é reflexão pra gente, tá? É quando a luz, entre aspas, ó, é bem entre aspas mesmo, é quando a luz, entre aspas, bate e volta. Porque a luz pode atravessar o meio também. A gente viu agora, refração da luz. A gente vai estudar esse fenômeno de refração um pouco mais à frente, no ciclo que vem, tá? É um fenômeno de natureza ondulatória, mas como a luz é uma onda eletromagnética, então ela vai ter, dentre outros fenômenos ondulatórios, ela também vai ficar submetida a esse fenômeno de reflexão, que é quando a luz bate e volta. Tá? Refração e outros fenômenos que ocorrem para ondas quaisquer também ocorrem para a luz, a gente vai estar estudando isso um pouquinho mais à frente, mas agora vamos falar de reflexão, quando a luz bate e volta. Como que acontece a reflexão? Por exemplo, se você tiver um objeto perto de um espelho, você consegue ver a imagem desse objeto que é formada justamente devido à presença desse espelho. Você não precisa olhar diretamente para o objeto para ver a sua imagem. Você pode olhar diretamente para o espelho e ver a imagem que está sendo formada, e a gente vai ver que essa imagem é formada, entre aspas, atrás do espelho. Para todos os efeitos, é como se o objeto estivesse, é como se existisse um objeto idêntico exatamente atrás do espelho, com o mesmo tamanho, a uma mesma distância do espelho. A gente vai ver que existem várias propriedades que são aplicadas diretamente aqui nesse primeiro espelho que a gente vai estar estudando com mais ênfase, que é o espelho plano. A gente vai ver na semana que vem também, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo espelhos que não têm um formato plano, que tem um formato esférico, tá? A gente tem espelhos côncavos, espelhos convexos, mas também é o primeiro espelho que a gente vai estudar aqui, no caso, um espelho plano, que como o próprio nome já diz, ele é plano porque ele não tem nenhum tipo de excentricidade, ele não tem inclinação, né? Ele vai ser uma figura, entre aspas, reta, ele pertence a um plano, tá? Matematicamente falando, de maneira mais formal. Então, o espelho plano ele vai produzir imagens de acordo com algumas características, como as que eu acabei de ilustrar. A imagem vai ter características bem específicas no espelho plano, que é mesmo tamanho, por exemplo, tem o mesmo tamanho do objeto real. Aqui a imagem da vela, aqui a vela. Veja que tem o mesmo tamanho. A distância da imagem para o espelho, ó, é a mesma distância do objeto para o espelho. A gente vai estar vendo o porquê disso tudo. Tem algumas outras propriedades que são bem interessantes e a gente vai estar discutindo aqui ao longo dessa aula. Então, primeiramente, antes de falar dos espelhos planos em particular, a gente vai ter aqui, no detalhe, tá, para você, dois tipos de reflexão. Quais são os dois tipos de reflexão que a gente vai ter? A primeira reflexão chamo de reflexão especular, que é em superfícies regulares, em superfícies lisas. Por exemplo, gente, no espelho, a reflexão ela é especular, porque o espelho é uma superfície bem polida. Passa a mão assim, um vidro bem polido, lá dentro tem uma camada de substâncias que garantem essa reflexão, né? É aquela substância que cobre, aquela substância mais escura, que está na face interna do espelho. Ela é responsável por fazer essa reflexão também, né? Junto com aquele vidro que tem algumas funcionalidades, tá? Mas é uma superfície, você pode ver o espelho plano como uma superfície plana, extremamente polida e regular, com propriedades refletoras. Ela vai sempre produzir para a gente aqui reflexões especulares, ou seja, reflexões bem organizadas, que fazem um conjunto de raios paralelos serem refletidos também de formas paralelas, por exemplo, de forma paralela. Então, a superfície polida vai produzir uma reflexão especular
e aí você não vai ter de forma alguma uma mudança no padrão dos raios que estão incidindo. É por isso que você consegue ver sua imagem nitidamente no espelho, mas quando você olha para uma parede, ó, você olha para a parede e você não vê sua imagem. A parede reflete também, feito espelho. Só que a reflexão de luz da parede, ela não é especular, ela é difusa. O que é reflexão difusa? A reflexão é difusa quando a superfície não é lisa, ela tem rugosidades. É uma superfície rugosa. É uma superfície, em outras palavras, imperfeita. Ela não tem a mesma regularidade de superfícies como espelho. Então a reflexão não vai ser tão organizada. E aí, raios, quando incidem nessa superfície, não vão ser refletidos com as mesmas, com o mesmo padrão, com a mesma organização. E aí você não consegue ver a sua própria imagem na parede, porque os raios que você reflete, que batem na parede e voltam para você, esses raios não vão voltar de maneira organizada, te dando essa imagem, proporcionando a formação da imagem, que seria a sua própria imagem, por exemplo, diante de um espelho, onde tem reflexão especular. Na parede não vai ter a formação da sua imagem, porque a reflexão é desorganizada, é uma reflexão difusa, fruto da irregularidade, da rugosidade de superfícies que tenham esse padrão que a gente vai chamar de superfícies rugosas, tá certo? Então, por exemplo, na reflexão difusa, um feixe paralelo, ó, como a gente pode ver aqui no desenho, esse feixe paralelo, ele não vai ser refletido de maneira organizada como a gente teve na reflexão especular. Se você quiser, volta um pouquinho no vídeo, dá uma olhadinha lá na reflexão especular, você vai ver que há um raio refletido aqui, ó, muito nítido, que tem uma certa direção específica. Já na reflexão difusa, olha o que acontece aqui, ó, dá uma olhadinha na reflexão, que ela acontece em várias direções. É por isso que você vai ter esse borrão aqui, ó, mais ou menos esférico. Porque, ó, um feixe de raios laser que vem aqui de forma paralela, eles vão ser refletidos em várias direções diferentes, de acordo até com essa figura, ó. Porque, devido à irregularidade da superfície, você vai ter várias direções distintas para cada raio, fazendo o padrão ficar um pouquinho mais desorganizado e ter esse formato aqui do ponto de vista macroscópico, certo? Então, essa é a diferença entre reflexão especular e reflexão difusa. De forma geral, um feixe que incide numa certa superfície, veja, eu tenho essa parte de cima aqui da figura é um meio que eu chamo de meio A, e abaixo aqui dessa superfície de contato eu tenho meio B. O que acontece? Quando um raio incide na interface que divide o meio A de cima do meio B de baixo, vem um raio que está incidindo aqui, ó, nessa interface que separa o meio A do meio B, uma parte da energia desse raio incidente, ou melhor dizendo, uma parte desses raios será refletida. Então tem aqui o raio incidente e um raio que vai ser refletido. Lembre que um raio refletido é quando o raio bate na interface e retorna para o mesmo meio de propagação onde ele estava vindo, que era o meio A. Então aqui eu tenho o raio incidente e aqui o raio refletido, de acordo com o que a gente estudou sobre o que é reflexão. Porque tem uma parte dessa energia do raio incidente que, ao invés de ser refletido de volta para o meio A e ser, portanto, obrigado a retornar para esse meio, uma parte desse raio incidente, uma parte dessa energia, não vai retornar para o meio A, não vai ser refletida, vai ser o quê? Refratado, ou seja, haverá um raio aqui, ó, representado por RR, que vai ser justamente a parcela dessa energia luminosa que, ao invés de ser refletida, ao invés dela voltar para o meio A, ela consegue atravessar a interface S, essa superfície S, que separa o meio A do meio B, e uma parte desse raio incidente, uma parte dessa energia vai ser refratada, ou seja, vai atravessar a superfície S, que separa o meio A do meio B, portanto vai passar do meio A para um outro meio, vai passar do meio A para o meio B. E a gente vai ver que essa é a definição de refração.
Refração da luz é quando a luz sai do ar, por exemplo, e passa para um outro meio, que pode ser, por exemplo, o vidro. E aí eu vou lembrar você do prisma de Newton. Lembra do prisma de Newton que a gente viu agora? É quando a luz ela muda de meio, por exemplo, do ar para o vidro, e ela vai agora ter uma propriedade diferente. Ela vai mudar a sua velocidade, ela vai mudar o seu ângulo. Quando passa de um meio para o outro, muda a direção de propagação muitas vezes. Então, são propriedades que a gente vai estudar melhor nesse fenômeno ondulatório que é refração. Coisa mais para frente a gente vai ver lá em lentes. Nas lentes, como elas são feitas de vidro, os óculos de vocês, quem usa óculos e outras lentes de contato até, são materiais que vão permitir que a luz atravesse. São lentes transparentes, mas os raios mudam de direção. Então a gente vai ter aqui raios refratados. Uma parte da luz que foi refratada, sofreu refração. A gente não está estudando isso agora. Esqueçam por enquanto o raio refratado, porque a gente trabalha com espelho inicialmente, e o espelho é uma superfície que reflete. Por isso que nos espelhos a gente vai estar muito mais interessado em trabalhar com reflexão, em trabalhar com esses raios refletidos. Mas eu já estou antecipando que uma parte da energia também vai atravessar o meio A, vai passar para um outro meio, que é o meio B, sofrendo, portanto, refração. É o que acontece numa lente, por exemplo, quando a luz passa do ar para o vidro, sofre refração. E é justamente o último assunto desse ciclo que a gente vai estudar, lentes, junto com refração, tá certo? Então, por enquanto, a gente está estudando espelhos, começando por espelho plano, depois a gente vai falar de espelhos esféricos, mas eu quero adiantar para vocês que nosso interesse vai ser muito maior em discutir os raios refletidos, justamente porque nos espelhos a gente vai ter esse fenômeno da reflexão. Então, existem leis para a reflexão. Quais são as leis da reflexão? Leis da reflexão são as leis que vão ditar como essa reflexão vai acontecer. E aqui eu quero dizer já de cara quais são as duas leis que a gente vai usar. A primeira lei diz: o ângulo de incidência, a inclinação desse raio incidente, é idêntica à inclinação que você vai ter sendo refletido aqui, ó. Ou seja, o raio incidente e o raio refletido possuem mesmo ângulo de inclinação. Essa é a primeira lei da reflexão de cara que vocês veem aqui, ó. O raio refletido, perdão, essa que eu falei é a segunda lei da reflexão, que diz: o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Repetindo, estamos aqui, ó, num caso da segunda lei da reflexão, onde o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão, tá? Então, a primeira lei que a gente viu. E a outra lei que a gente vai ver agora, como eu falei, são duas. Eu comecei pela segunda, mas aqui ela vai a primeira. O raio refletido pertence ao mesmo plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal e o ponto de incidência, assim como o raio incidente, eles pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. Gente, o que eu estou dizendo com isso? Presta muita atenção que é simples, tá? Vou voltar aqui no slide passado. Olha o que a gente tem. Perdão. Olha o que a gente tem. A gente tem uma parcela que é refletida. Essa parcela que é refletida é justamente o raio refletido. Aqui eu tenho raio incidente, raio refletido. Quais são as leis que explicam a reflexão? No caso aqui da gente, lembre-se, estamos falando da reflexão especular, não é a reflexão difusa. Então a gente só vai trabalhar com espelhos. E nos espelhos, como a gente viu, né, a reflexão vai ser sempre assim, ó, uma reflexão especular, tá certo? Olha o que acontece, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Você não pode imaginar que esse raio vai incidir aqui e depois vai mudar a direção para cima. Por quê? Porque tem uma lei que diz que esse ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Entendeu? Aí você vem para outra lei aqui que diz, olha o que diz a outra lei, que tanto esse raio de incidência quanto o raio de reflexão pertencem a esse mesmo plano. É como se fosse uma folha de papel aqui, estão vendo? Essa folha de papel é um certo plano matemático. E esse plano, essa folha de papel,
conteria tanto o raio incidente, quanto o raio refletido, quanto esse ponto aqui de incidência, quanto essa reta que tem uma letra N aqui, que ele vai chamar de reta normal. Olha para cá, o raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal, que é essa reta que eu falei, o ponto de incidência e o raio incidente, todos eles são coplanares. Tá certo? Essa é a primeira lei da reflexão. Isso fica muito claro, assim como a questão dos ângulos, que são iguais, né? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essas duas leis, elas podem ser ilustradas de uma forma muito bacana através dessa imagem, que é uma imagem real de um raio laser sendo refletido por um espelho aqui, só que no escuro para ficar bem nítido. Olha o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, porque é uma reflexão especular, já que eu tenho uma superfície de um espelho aqui, é uma superfície polida, que é o que a gente vai estar estudando daqui para frente. A gente vai trabalhar muito mais com a reflexão especular, uma vez que a reflexão difusa, ela não tem um padrão muito claro para a gente estudar, não vai ter uma aplicabilidade muito interessante para a gente. Em termos aqui na física, a gente vai trabalhar muito com espelhos e os aparelhos que a gente pode construir com esses espelhos, tá? Que são vários, a gente vai ver. Bom, aqui a gente tem uma questão que envolve cálculo. Pausa o vídeo, tenta fazer. Aqui a solução da questão.